Oi, gente, a paz do Senhor. Então, eu quero aqui nesse vídeo, ficou melhor assim. Eu quero aqui nesse vídeo responder uma pergunta de uma irmã que ficou faltando, né, no vídeo anterior, mas eu quero aqui somente responder aqui uma consideração de uma irmã, amém? Primeiramente, eu quero agradecer a todos vocês que enviam perguntas, enfim, que assistem os meus vídeos e que compartilham. Muito obrigada, viu? E por assistir também os vídeos até o final, isso ajuda muito os produtores, né, de conteúdo. Só quero agradecer a todos vocês que compartilham, que colocam o like. Muito obrigada. E a Virgínia, ela me perguntou, só estou respondendo aqui porque ficou faltando no outro vídeo, né, que eu acabei esquecendo no vídeo, meditação e testemunho forte. Deixa eu ver aqui qual é o número desse vídeo, que eu estou corrigindo aqui agora para eu falar direitinho. O vídeo é 156, que eu falo aqui sobre o testemunho, meditação e testemunho forte, no vídeo 156. Aí teve uma irmã nesse vídeo, é um vídeo assim muito abençoado. Nesse vídeo, a irmã Virgínia, obrigada, viu, irmã Virgínia? Ela pergunta assim nesse vídeo, no vídeo 156, ela fala assim: Irmã Raquel, está tudo bem? Graças a Deus. Que Deus te abençoe sempre. É Virgínia Sueli o nome dela. Queria que você me tirasse uma dúvida. A pessoa só pode ter dom se for batizada no Espírito Santo? Ainda não sou batizada. Não, irmã Virgínia. Os dons, Deus ele dá dons para os homens, as pessoas em geral, tá bom? Alguém me pergunta assim: irmã Raquel, todos nós recebemos dons, sim. Dom é uma habilidade, tá? Dom é uma habilidade que Deus dá e deu para todos os homens. Dom há uma similaridade, uma semelhança, uma quase que uma igualdade com talento. Igual a parábola dos talentos. A um deu 5, a outro 2, a outro 1, segundo a sua capacidade. Onde está isso, irmã Raquel? Mateus capítulo 25, versículo 14. Depois você vai lá. Primeiro ele vai falar sobre as virgens, 10 virgens, 5 loucas e 5 prudentes. E no verso 14 ele vai falar sobre a parábola dos talentos. Então, dom, ele pode também ter a significância de talento. E talento, nesse texto, ele tem uma semelhança com o valor monetário. Mas dom e talento são basicamente quase que as mesmas coisas. Dom é uma habilidade. Pode ser uma habilidade com as mãos, uma habilidade de pintar, uma habilidade de pintar quadros, de fazer artigos de escultura com madeira. Existem dons também espiritual, dons de visão, dom de cura. E pasmem todos vocês, Deus dá dom para quem é salvo e para quem não é salvo, viu? A diferença de nós cristãos, tá? A diferença é que nós precisamos cultivar a unção que vai fazer toda a diferença. Amém, amada igreja? Vocês estão entendendo? Então, dom Deus dá para quem é salvo e para quem não é salvo. Amém? Dom é uma habilidade que todos nós, seres humanos, independente de ser cristão ou não, todos nós recebemos. Agora, existem os dons espirituais, que é o que também Coríntios vai falar sobre os dons espirituais. Aí entra dom de profetizar, dom de cura, né? E é tanto, irmãs, eu não vou nem muito entrar nesse assunto porque isso cria uma certa polêmica, né? Você vê que, por exemplo, no interior do país, em certos interiores, hoje nem tanto, mas
Eu cheguei a pegar numa época das rezadeiras, benzedeiras. Irmãs, isso é dom. Umas rezas, umas coisas com planta. Irmãs, não vamos entrar, mas existe isso. Existe, irmã Raquel, existe. Aquilo é dom. A diferença é que nós, cristãos evangélicos, nós precisamos cultivar a unção. O que é unção? É a presença de Deus que vai fazer toda a diferença, amada igreja. Toda a diferença. Toda a diferença, toda a diferença. Por exemplo, eu conheci, mas esse fato, Na época, eu tinha uma conhecida minha uma pessoa muito abençoada. O filhinho dela, de 3 anos, já tocava bateria. Uma criança. Ela tinha que pegar ele, botar ele sentado na bateria, ajustar lá as coisinhas lá. 3, 4 aninhos, tocava bateria. Hoje ele tá um rapaz, não sei se tá com 16, 15. Ainda é um adolescente. Mas ele era pequenininho, irmãs. Não teve tempo de fazer aula, não teve... E tocava no ritmo certo. Pá, 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 pá. Tocava lá. Assim, Marco, assim desse jeito. Né? Então, e paralelamente, né, eu conheci uma outra irmã que o filho dela, ela autodeclarava que o filho era autista. Irmãs, eu acho isso um pecado grave. Até as mães declarando, né? Não é questão de negar, de sair, de fugir da realidade, mas é profetizar que seu filho é saudável. E ali ela falava, ai, irmã Raquel, meu filho é autista. Eu ficava olhando assim, a pessoa já está declarando, profetizando. Ele quer aprender bateria, a senhora conhece alguma escola de música? E ali, né, eu nem entrei muito no mérito. Aí indiquei, né, a escola de música aqui, né, que tinha na época. Irmãs, aí você vê a disparidade, né? Então, dom, normalmente você nasce com aquilo. Crianças que louvam no tom. Crianças pequenas que louvam no tom. Ou então você pode, de repente, também receber um dom porque você pediu a Deus. Mas normalmente ninguém vem a esse mundo sem nenhuma habilidade. Deus sempre entrega o dom. Pode ser de administração, pode ser de cozinha. A pessoa cozinha maravilhosamente bem. Enfim, dom Deus dá para quem é salvo e para quem não é salvo. Por exemplo, Johann Sebastian Bach é dom. Edson Arantes, né? Diziam que era o rei do futebol. Aquilo é dom, irmãs. Dom. E vários outros. Então, eu quero ler aqui para não ficar, eu quero ler aqui em Romanos, capítulo 11, versículo 29, que vai dizer, porque os dons e a vocação de Deus são sem arrependimento. Então Deus dá. E Deus dá, irmã, que é o Deus dá. Deus dá porque você pede, e também todos nós nascemos, mas se você quiser mais algum, você pede a Deus que Deus dá. Eu conheço, e eu já contei aqui no canal algumas vezes, de um jovem que não louvava. Louvava, irmãs, era uma voz totalmente desafinado, totalmente fora, irmã Raquel, totalmente fora. E ele pedia a Deus, olha, ele estava sendo alvo de chacota, de zombaria dentro da igreja que ele congregava. E ali ele foi para o monte, ele orou. Não digo que isso é uma regra que todos têm que fazer, não. Foi no caso dele.
E ali ele subiu, foi para o monte, pediu, e um profeta o parou no meio do caminho quando ele já estava descendo e falou que Deus estava enviando um anjo para afinar a garganta dele. Irmãs, eu conheço esse jovem, hoje ele é um homem, né, com uns 30 anos, né? Mas naquela época era um jovem e era alvo de zombaria dentro da igreja dele. E depois, irmãs, de uns tempos, a voz dele começou a mudar. Ele começou a cantar no playback afinado, entrava no tom e chegou até a louvar aqui pelas igrejas da Redondeza. Amém? Então aqui, ó, também eu quero ler aqui um outro texto que diz, né? Efésios capítulo 4, 8, que vai dizer: por isso diz, subiu ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Então, Deus dá dons sim aos homens, Deus dá dons. Agora, existem outros dons que são os dons espirituais, que eu não sei se é isso que a irmã queria me perguntar, que o texto aqui vai dizer, que ela fala aqui, né, irmã Virgínia? Queria que você me tirasse uma dúvida. Ou a pessoa só pode ter dom se for batizada no Espírito Santo, ainda não sou batizada. Agora sim, irmãs, existem outros dons que são os dons espirituais. Eu acho que é isso que a irmã queria perguntar. Por exemplo, dons espirituais, 1 Coríntios 14, 1, diz: segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente de profetizar. Esses tipos de dons espirituais, é muito importante ser batizado no Espírito Santo, mas isso não é uma primazia. Agora, o batismo com o Espírito Santo, nós precisamos buscar, até mesmo de buscar antes os dons. É muito importante. Por quê, irmã Raquel? Porque o batismo com o Espírito Santo dá esse revestimento de poder. E ali você, ao cultivar a presença do Espírito Santo, a presença de Deus, vai fazer toda uma dúvida no manuseio, na instrumentalidade desses dons. Por quê? Por conta da unção. A igreja, por exemplo, uma pessoa prega. Tem gente, irmãs, que acha que pregar é dar aula. Eu não sei o que se passa. Tem gente que pensa que para pregar, é como se fosse dando uma aula. Mas pregação é boca de Deus, é mensagem de Deus. Amém? É revelação de Deus, é boca de Deus. Dar aula, ficar demonstrando conhecimento, isso aí é outra coisa. Vai dar palestra. Irmã Raquel? Vai dar palestra, vai dar uma aula. Agora, na pregação, ser boca de Deus, mensageiro de Deus, vai proferir a palavra de Deus, a boca de Deus, você pode ali colocar um conhecimentozinho, mas a finalidade principal é edificação de toda a igreja. Toda a igreja. E assim, né? Enfim, é você ser você ser direcionado, alinhado com a mensagem que Deus quer transferir à palavra. Então, o que vai fazer a diferença é a unção, é a presença de Deus. E as pessoas percebem, tá? Os tipos de mensagem, se Deus está ali ou se não está. Tem, irmã Raquel, tem, as pessoas percebem quando é Deus falando ou quando não. Por isso que o jejum faz a diferença, a consagração faz a diferença. O modo como você se consagra e se alinha de acordo com a necessidade da igreja no momento, faz toda uma diferença, a unção, a presença do Espírito Santo. Amém? Então, esses dons, eu não sei se era isso, né? É o que a irmã estava perguntando. Eu creio que a irmã perguntou acerca de dons espirituais.
1 Coríntios 12, né, vai falar, 31. Portanto, procurai com zelo os melhores dons, eu vos mostrarei um caminho mais excelente. E ali ele vai falar sobre o caminho do amor, porque a essência de Deus é o amor. Um amor incondicional, um amor puro, um amor genuíno, não esse amor erotizado aí que andam fazendo até hinos e louvores. Irmã Raquel, mas um amor aí que só a misericórdia, né? Mas um amor, por isso que Deus, ele fala na sua palavra, né? Pode uma mãe se esquecer do filho, eu todavia jamais me esquecerei de ti. Pode uma mãe se esquecer do filho que amamenta, né? Ainda que ela se esqueça, jamais eu me esquecerei de ti. Então você vê que é um amor, não conforme esse amor que andam falando por aí. Amém? Deus abençoe, espero ter ajudado. Paz.